A alegria do reencontro, mais uma quinta-feira abençoada. Nós estamos aqui nesse dia 11 de maio, trabalhando, produzindo. 11 de maio, não é isso? A semana, domingo que vem, é um dia muito especial, porque é o nosso Dia das Mães, embora que Dia das Mães é todo dia, né? Mulher, todo dia é dia de mulher, coitado dos pais. Eu procuro mensagem para o Dia das Mães, sabe? Acho um monte. Procuro mensagem para o Dia dos Pais, só tem uma, psicografada pelo Chico. Ô, miséria danada, assim. A gente sofre, viu? Ser mãe é um desafio, mas ser pai é um desafio muito maior. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. O nosso Fernando Emílio está com atividade externa hoje, não pôde comparecer. Para ele, as nossas orações, as nossas vibrações. E para todas vocês que estão participando da nossa jornada, esperamos que tenham lido o capítulo, estudado, anotado. Lembramos, as perguntas podem ser mandadas através do Spotify, através do telefone, do WhatsApp, 32984537263. A Jussara mais o Chaves estão lá nos bastidores, elaborando tudo, e nós estamos aqui. Quem começa? Eu começo. A palavra com Vossa Excelência. Boa noite aos queridos internautas, que tenhamos uma noite de estudo, de ampliação de conhecimentos, uma noite de alegria entre corações queridos. Vamos iniciar com a mensagem número 90 do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, onde ele diz: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, queridos amigos espirituais que nos acompanham nesse trabalho magnífico, nós só temos a agradecer por esta oportunidade, Senhor, do aprendizado, do envolvimento com os bons espíritos, das bênçãos que recebemos quando estamos aqui. Agradecemos por tanto que nos oferta, Jesus, que possamos ter juízo para utilizar essas bênçãos da melhor maneira possível. Abençoe aos nossos queridos internautas, que eles possam entender a mensagem e aplicar o ensinamento em suas vidas. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e vamos para mais um estudo. Mais um estudo. Vamos que vamos. Muito bem. Então, véspera do Dia das Mães, nós estamos aqui de plantão. E estamos acabando o nosso livro. E temos uma surpresa para vocês. Nós temos uma trabalhadora na FEAC, que ela tem curso superior, depois ela fez mestrado, depois ela fez doutorado, depois ela fez pós-doc. É a nossa querida Angélica, esposa do nosso irmão Alexander. E nós tivemos a ideia de convidá-la para, depois do último capítulo, teremos mais um episódio entrevistando a doutora, porque ela é doutora realmente. No Brasil, tem essa situação que advogado e médico é doutor. Agora, fisioterapeuta é doutor, todo mundo virou doutor. Né? Mas doutor é quem. Como é que é, Verônica? Quem fez Isso doutorado. mesmo. Deu título. Mestre é quem fez mestrado. Mestrado. Doutor, porque eu tenho um anel de direito aqui no dedo, todo mundo chama de doutor, mas não é doutor. Essa não. Ela é pós-doc. Então, estou dando a ela o mérito da sua formação. E o pós-doc dela foi em cima de uma figura que é uma figura central na primeira parte do livro de hoje. Quem que é, Miriam?
Doutor? Doutor Inácio. Doutor Inácio. Ela foi a Uberaba, pesquisou nos arquivos, ela fez um trabalho muito interessante, inclusive ela vai liberar para vocês no dia o acesso ao pós-doc dela, a tese, como é que é, e ela fez um trabalho muito minucioso, e nós vamos poder fazer várias perguntas para ela, vai ser um fechamento com chave de ouro. Então, nós já estamos em contagem regressiva para recebermos a nossa querida irmã Angélica aqui numa entrevista, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Guardem, então, aguardem esse momento. Quem começa, então, hoje é a nossa amiga Verônica. Verônica, menina, a primeira parte com você. Vou te dar 3 minutos para você Poxa, destacar a primeira parte. ufa! Se você quiser mais, eu passo para 4. Tá bom. Já ajudou mais um, né? Já ajudou. Então vamos lá. O capítulo inicia com o nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda dizendo que por mais que ele venha buscando entender o indescritível amor de Deus, realmente o amor de Deus é indescritível, né? Ele sempre é surpreendido pelo inesperado desse fenômeno, desse amor, que expressa-se por processos que escapam à percepção. Nós estamos vendo aí no decorrer da história toda desse livro, várias dessas intercessões de Deus, através dos seus emissários, desenvolvendo a misericórdia e o amor para todos os seus filhos. E nos 2 acontecimentos narrados nos capítulos anteriores, a interferência do amor produziu mudanças profundas no comportamento humano, desvencilhando aqueles seres amigos das amarras da inferioridade em que se demoravam unidos. Estavam jungidos, unidos por amarras de sofrimento, e que a dose de amor apresentada a eles consegue fazer esse desvencilhamento. E nesse campo de interferência superior, desempenha papel preponderante a oração, que certamente não consegue modificar as leis soberanas, mas que produz significativas alterações nas ocorrências do cotidiano. E ele ressalta que, facultando a interação entre aquele que ora e o Pai, a quem é dirigida a prece, mudam as disposições interiores, ampliando a área de entendimento da vida e facultando perceber os mecanismos que não conseguia identificar antes. Aqueles espíritos, ou aquelas pessoas encarnadas também, que muitas vezes têm uma nuvem obstruindo a sua visão da realidade, da vida, podendo ver com nitidez aquilo que realmente é necessário ver. Quando recebe esse amor e esse fluxo da prece, essa nuvem se desfaz. E ele começa a ter uma sensação mais nítida do que está acontecendo e das possibilidades que se abrem à sua frente. Então, aplicando com serenidade, com muita confiança, consegue-se resultados superiores que de outra maneira não se alcançariam. E também produzindo vibrações de harmonia no orante, a prece investe-o do equilíbrio que aure na fonte da vida, adquirindo resistências morais para os enfrentamentos desafiadores e provacionais. O que ele está dizendo para a gente aqui nesse início é da importância e da eficácia da prece. Falcone, a ciência já comprovou essa eficácia da prece? Pesquisas nos Estados Unidos foram feitas utilizando a oração. As pessoas começaram, um determinado hospital, que foge-me o nome agora, começou a receber orações de grupos religiosos diversos, de diversos segmentos religiosos. E eles notaram que as pessoas melhoravam. Resolveram, então, Verônica, fazer o seguinte: hospital especializado em cirurgia cardíaca. Tinha o pavilhão a enfermaria A, a enfermaria B, a enfermaria C. Então, olha só, eles pediram aos grupos religiosos para vibrar especificamente para os pacientes de uma determinada enfermaria. Então, todo mundo vibrando para os pacientes pós-operado, pré e pós-operatório da ala tal do hospital. Os enfermos não sabiam. A equipe médica não sabia, enfermeiros, ninguém. Só os pesquisadores.
Quem orava não sabia para quem estava orando. Estava orando para um andar, um setor do hospital. É claro que beneficiava o hospital todo. Moral da história: as pessoas daquele local, daquele setor, que foram alvo das orações, tiveram uma recuperação muito mais específica, rápida, direta do que os demais pacientes. A partir daí foram feitas uma série de pesquisas. O marido da Angélica, que eu citei ainda há pouco, o Alexander, e o Klaus. Pietro Pérez, lá de São Paulo, né, nos levaram para os Estados Unidos, um grupo de médiuns, e o doutor Andrew Newberg, que pesquisou com a gente mediunidade, pesquisou com os monges budistas do Tibete, experiências diversas, também fez várias pesquisas nessa área. Se você entrar nos programas de busca e pesquisar efeitos da oração comprovada para pacientes internados, é extraordinário. Porque tudo no universo é vibração. A diferença do diamante, já falei aqui, que é a coisa mais dura, para o vapor que sai no bico da chaleira, é vibração. Oração é vibração. É isso que daí. Já está comprovado cientificamente os efeitos terapêuticos para quem ora e para quem é dirigida a oração. E em campos vibratórios relativamente próximos, Aí, ó, campo graças à vibratório. prece, A vibração aí, ó. surge a comunhão de pensamentos, os estímulos de força, as ações reabilitadoras. Nada se perde, inclusive as mínimas expressões de boa vontade, do espírito de serviço, de exteriorização do desejo de praticar o bem. Pode ser uma prece pequena, Claro. curta, né? Breve. O efeito vai surgir. Não precisa ser em latim, em grego, nem em Não, aramaico, na sua língua mesmo, na sua língua de origem mesmo. nem palavras rebuscadas que ninguém entenda, né? Então, mesmo nas circunstâncias difíceis, gerando impedimento para alcançar-se as metas, essas ondas mentais criam condições para que se expressem, por seu intermédio, os meios necessários ao prosseguimento dos ideais abraçados e que se deseja se tornem vivenciados. Olha que coisa bonita, que poder que a prece tem. Precisamos aumentar o nível de prece que nós emitimos, porque é salutar demais. Então, não tem por que economizar na prece, não. Prece é uma coisa que não precisa de economia. Podemos fazer bastante. E as duas instituições recém-atendidas, fizeram jus ao apoio superior, embora falta de descortino dos seus atuais administradores. É o que ele começou falando no capítulo do amor de Deus. Embora os atuais administradores não estivessem caminhando por um caminho que seria o ideal, nem por isso a espiritualidade abandona, não quer ouvir falar. O trabalho é encaminhado para aquela instituição. Atendidas ainda permanecerão sob a assistência da equipe de José Petitinga, assim como também do Filomeno. Porém, a responsabilidade das realizações pertencerá aos dirigentes encarnados, evitando-se contínua interferência no seu livre-arbítrio, cuja aplicação definirá o seu futuro. Quando ele diz isso, que apesar da ajuda espiritual, a responsabilidade dessas realizações é do encarnado, seria muito fácil se a espiritualidade agisse pelos desencarnados, fizesse tudo por eles. Onde ficaria a responsabilidade deles? Porque eu já ouvi isso. Ah, por que o mundo espiritual não faz? Ah, por que o mundo espiritual não evita? Ah, por que permite isso? Mas aí era muito fácil, né, Falcone? O que a gente ia fazer? Cruzar os braços, deixar tudo para a espiritualidade? É igual aquelas pessoas que escorrega, quebra o pé, foi um espírito que me empurrou. Está Eu com não dor falei de isso, não. cabeça? É um espírito que está me perturbando. Entendeu? Tudo é espírito. Aí deixa de ser espiritismo e Para passa ser a ser o quê? Ação do pensamento espiritual negativo em cima da gente. Daqui a pouco nós estamos acreditando em mal olhado, daqui a pouco nós estamos acreditando em um monte de coisa. Feitiçaria. Olha o que Kardec fala sobre feitiçaria, sobre os espíritos embusteiros nessa área. É assustador. E nós vamos ver isso mais na frente no capítulo. O grupo, então, prosseguiu visitando algumas das sociedades espíritas que precisavam de apoio, naquela fase que estavam estabelecidas as crises,
em relação ao entendimento fraternal, aos conhecimentos doutrinários e principalmente a vivência do amor, que com isso as perturbavam, distanciando os seus membros dos compromissos que foram assumidos perante a vida e de que teriam que dar contas. Por quê? Porque toda semeadura tem uma colheita que é obrigatória. Se estavam indo por um descaminho, uma hora teriam que dar conta desse descaminho percorrido. E o Filomeno continua dizendo que as mais belas florações da amizade nem sempre chegam à frutificação, porque o amor não se entrega totalmente, evitando as censuras e maledicências, os ressentimentos e as competições que caracterizam a maioria dos comportamentos humanos, cujos resultados são as dissensões destrutivas e as amarguras posteriores. E embora esse fenômeno ocorra, o amor insiste e persevera. Achei tão bonita essa frase dele. Insiste e persevera, mudando as estruturas do ser e proporcionando a sintonia com o bem. E o Petiting, então, vai comunicar ao Filomeno que eles deveriam visitar uma agremiação espírita, que se constituir abençoado recinto onde se recolhiam trabalhadores da esfera espiritual em atividades no mundo físico para repouso e planejamento de tarefas. Qual que é a necessidade de ter esse ponto de apoio para esses espíritos? Nós temos que pensar o seguinte: deixou a cara na reta, vai acontecer. O ditado popular é cochilou, cachimbo cai. Da mesma forma que tem sempre criaturas vigiando o patrimônio alheio, uma porta que fica aberta, uma janela fácil de entrar, e querem se apoderar de um bem do patrimônio alheio, usando o furto, há espíritos que querem perturbar a paz. E encontrando mentes invigilantes, vão se infiltrar. Mas lembrando sempre que essas infiltrações, como é que acontece nesse capítulo, nunca é por força dos espíritos desencarnados, mas por fragilidade nossa. Por fragilidade nossa. Então, você falou da importância da oração. Olhai, orai e vigiai. Tchum! Aumenta o padrão de equilíbrio, de luminosidade, de amorosidade. Imagina dentro da FEAC, o Fernando Emílio dirige a reunião de quinta, a Mirinha dirige a de terça. E começam os dois a degladiar. A Mirinha puxando os médiums para a reunião dela, porque ela dirige melhor. O Fernando puxando os médiums para a reunião dele, porque o guia dele é mais forte que o da Mirinha. Olha só, dentro da mesma instituição, por que aconteceu isso? A Mirinha mais o Fernando abriram portas, abriram janelas, abriram brechas. Não é porque um espírito do faraó Menefitá chegou lá e baixou no... Não, não é assim que é a coisa. Mas a nossa desculpa é sempre colocar a responsabilidade nos espíritos. Mais fácil, né? Coitado de fulano. É aquilo que a gente fala dos convidados. Não são obsessores, são convidados. Abriu a porta, ele entra. Lembra que o Mateus disse? É mais fácil erigir uma casa espírita do que dirigir uma casa espírita. E aí ele vai falar sobre a fundadora daquela casa, que na Terra exerceu uma mediunidade dignificada. Isso é muito importante, porque exercer a mediunidade é uma coisa, mas com dignidade é outra. E ela havia, então, conseguido méritos para edificar naquele núcleo respeitável, credor do apoio dos benfeitores do mundo maior, de acordo com o trabalho ali desenvolvido. Durante a sua existência física, todos os labores prosseguiram dentro das linhas traçadas no projeto inicial. Para que se dedicaria aquela casa? Então, no início dessa fundação, eles foram seguindo esse projeto. E, posteriormente, nos últimos 20 anos do século passado, em face de ter tido uma invasão de obras assistenciais espíritas no país, alguns conselheiros tiveram a ideia de ampliar os serviços com a criação de um lar para a infância abandonada ou esquecida na orfandade. Nada de mais meritório nesse empreendimento, mas faltava uma infraestrutura, sobre vários aspectos, considerada para um cometimento desse porte. Estavam muito entusiasmados, porém os corações afetuosos deram início a campanhas de promoção do ideal,
e lograram construir um lar para meninas, o que foi relativamente fácil. Então, juntaram, fizeram algumas promoções, conseguiram dinheiro e foram levantando essa instituição. E tudo ia muito bem enquanto as crianças eram pequenas. Aliás, com crianças tudo vai bem, depois que cresce. Enquanto a gente fecha a porta da casa e está todo mundo na cama, é uma benção. É assim. Agora, à medida que foram atingindo a adolescência, foi completando esse processo reencarnatório, os impulsos do passado vêm à tona e começam a surgir as situações desagradáveis. E nesse período também diminuíram os voluntários e os servidores que eram tão dedicados até então. E eles foram substituídos por outros, e esses outros eram pessoas remunerados. Isso para o caráter de emergência, para poder suprir a necessidade de profissionais ali. E como não correspondiam aos objetivos primeiro da obra, que era de ajuda, de caridade, de desenvolvimento da doutrina espírita, a coisa começou a modificar um pouco, essa instituição começou a modificar. E aí o que aconteceu? Essas adolescentes aturdidas pelo mundo moderno, vítimas de excesso de toda a ordem em existências passadas que começaram a eclodir, retornaram às paixões inferiores do passado e começaram a extrapolar em condutas extravagantes, tendo inclusive fuga deste lar, entregando-se outras a injustas revoltas, exigindo atitudes severas, e essas atitudes que eram exigidas pelo comportamento das jovens não foram tomadas. Ao mesmo tempo, os gastos aumentaram, na razão direta em que os recursos também começaram a escassear, ocorrendo uma pressão que ele diz que foi abominável. E a sociedade que fora criada para divulgar o espiritismo, no início, e orientar as vidas, passou a dedicar todos os seus esforços em favor da assistência social, criando mecanismos antidoutrinários para recolher donativos. O que seriam esses mecanismos antidoutrinários para recolher donativos? Rifa, gôndolas e outras coisas mais. Bingo, essas coisas Né? assim. Gôndolas não é. Bingo. Bingo, né? Rifas, bingos e coisas assim. E por que isso é considerado antidoutrinário? Porque na doutrina espírita, para você ajudar, você não tem que perder. Quando nós fazíamos os almoços para angariar lá no Instituto Maria e em outros lugares para angariar recursos, o Lourenço teve a ideia de montar uns joguinhos para poder distrair a meninada. Né? E no joguinho de argola, você jogou, ganhou. Se não ganhasse, pode escolher o que quer, não tinha problema. De repente, a Kátia passou e tinha aquela brincadeira do coelhinho, do porquinho da Índia. Sim, que você escolhe o número da casinha. Em volta da outra e tirava, uma criança ganhava. 19 não ganhava. A Kátia passou, olhou aquilo e falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como é que é isso aqui? O Lourenço falou assim, só na casinha que o porquinho da Índia entra que a criança ganha. A Kátia, não, 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 não. Vamos fazer o seguinte, a casinha que o porquinho da Índia entrar, a criança ganha 2 prendas. Os demais ganham uma só. É para distrair, não é para ganhar. Aquilo ali não era para arrecadar dinheiro, era o almoço. Todo mundo pagava, o Machado, o Pinheiro e um outro companheiro faziam um almoço de excelente qualidade. A gente ia para a cozinha, arregaçava as mangas, aí trabalhava mesmo, entendeu? Agora você começa a fazer rifa, começa a fazer, todo mundo colabora, ou você colabora voluntariamente, não tem nada demais, mas criar um jogo, porque isso tudo é a mesma coisa. Nós fizemos quantas festas juninas, Verônica? Sim, muitas. Sem cigarro e sem álcool. A primeira festa junina de Juiz de Fora, depois uma igreja conseguiu fazer uma vez e não fez mais, todas as nossas festas juninas sem álcool. Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos. Falo na tribuna a respeito de que no mundo espiritual não tem tabacaria, não tem destilaria, não tem cervejaria. Agora, para conseguir renda para a FEAC, nós vamos fazer uma festa e embebedar o povo. É acender uma vela para Deus, outra para Mamon, como se diz. Mas tem muitas instituições que fazem isso. O que nós temos com isso na FEAC? Nada.
Cada instituição tem liberdade de gerir, de Sim. administrar do jeito que quiser. Na nossa casa consta em estatuto. É proibido rifas, é proibido. Não é Bingo. permitido, não é proibido. Não é permitido rifa, não é permitido nada que tenha qualquer vínculo de desequilíbrio da criatura. Por isso, e na nossa festa É o que junina também, todas aconteceu. as brincadeiras, as crianças todas ganham, todas são Todas ganham. premiadas, né? Pescando ou não pescando, a argola derrubando, lá tem Tudo. derrubar lata, derrubando ou não derrubando, e eles ainda podem escolher, né? Claro, Fica lá visível, a criança não escolhe qual o prêmio que ela quer. Então ela sai mais satisfeita ainda, né? Porque é ela que escolheu aquilo ali, então fica todo mundo o bem. objetivo ali é para distrair a Isso meninada. aí, é. Não é aquilo ali que é a renda. É. Por E isso que aí, a festa era um sucesso e tantas pessoas pedem para a gente voltar. Até hoje eu conto com pessoas pedindo para voltar. E outra coisa, a Kátia falava que eram jogos de sorte. Doutrina espírita não mistura com sorte, não, gente. É lei de causa e efeito. Não, era jogo de azar, né, Mili? Jogo de azar, é. É porque, Porque né? 20 casinhas, É. 9 ficava no azar. tinha Uma mais ficava azar Não. do que na sorte. sorte. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Nós doutrina espírita não mexe com azar, com sorte, não é lei de causa e efeito. Nós não estamos ali para isso. Vamos lá. E nesse caso, eles utilizavam desses mecanismos antidoutrinários na onda de curas, adotando uma das muitas terapias complementares para quê? Para atrair o público. E, por consequência, conseguir moedas para a caridade que estava se pretendendo realizar na instituição. E o clímax aconteceu quando, para obter benefícios materiais, passou-se a exigir que o paciente se tornasse sócio da entidade, o que, sem qualquer dúvida, era um disfarce para a simonia. A simonia é essa compra e venda ilícita de coisas materiais, tá? É ligada a Simão, que Jesus foi na Isso. casa de Simão. Lembra disso? Escandalizou todo mundo, que ele foi na casa de um publicano. E deixava as pessoas também um pouco constrangidas isso. E muitas vezes não voltavam mais, que elas iam através de uma cura, pediam para que pagasse, para que se tornasse um sócio, uma coisa assim, e a pessoa ficava no constrangimento, aceitava, não aceitava, voltava, não voltava. E as reuniões doutrinárias perderam o encanto, e principalmente o conteúdo, porque os clientes sentavam-se à sala, ouvindo os expositores, que também eram expositores pouco motivados, aguardando a transferência para o outro recinto, onde eram realizados o quê? Essas curas, que era o objetivo de trazer esta clientela até a casa. E nesse lugar tinha toda uma parafernália de instrumentos que foi colocado nessas respectivas salas, dando-lhes um falso aspecto de laboratórios terapêuticos, mais voltados para a sugestão e autoindução do que portadores de efeitos salutares. Eu fiquei imaginando, o que será que teria nessas salas? Maca? Macas, armários, vidros de remédios, né? Uma mini Ah, farmácia, potes de ervas, sei lá. Ele não descreve aí não. especificamente o que que é. É. Né? Os passos, a água fluidificada, a psicoterapia pelas orientações doutrinárias, as propostas de reforma íntima, os trabalhos desobsessivos passaram para o segundo plano, diante do fenômeno que estava acontecendo ali, um fenômeno fantástico. E naquela ocasião, a sociedade espírita, esse nome de sociedade espírita, era somente uma aparência falsa daquela veneranda entidade do passado, daquela que foi construída por aquela fundadora dos primórdios. Então, foi nessa condição que a irmã Clarinda, a fundadora da casa, recorreu aos préstimos do benfeitor, porque, por outro lado, as discórdias, as lutas de poder também lá se instalaram, ou seja, estava desabando toda uma estrutura daquela casa. E não podia se deixar isso acontecer. E, em razão disso, as trevas estavam penetrando de uma forma organizada, igual o Falcone já falou antes, né? Abriram as janelas, as portas escancararam, permitindo a presença deles. E esse grupo dessas trevas organizadas que entravam ali trabalhavam com o objetivo de desmoralizar o espiritismo, assim como também a mediunidade,
que foi colocada ali naquele momento com muita indignidade, fazendo um contraponto com a mediunidade dignificada que era dela, que ele citou mais para cima do capítulo. E aí Mediunidade agora, espírita é dar de graça o que de que graça dedica essa recebeu. Não tem taxa, não tem, cobrança, não tem nada, não tem obrigatoriedade de vínculo com isso, com aquela situação, nada. E aí daí que para frente a Mirinha vai continuar para a gente. Mirim, eu dei Muito 4 minutos para ela, para você eu vou dar 3,5. fechado. Ô, gente, eu acho engraçado que a secretária do nosso grupo é a Verônica, né? Ela divide lá os capítulos. Como é que ela faz, eu não sei. Porque eu sei que essa metade que caiu para mim aqui, Senhor Jesus. Eu que sou muito revolucionária, gosto das coisas muito certinhas, negócio. Olha a parte que me cabe agora, hein? Juízo. Então, juiz. Então, em noite, ele já me chama atenção porque ele sabe que eu vou descer além. Então, na noite que foi marcada lá, o benfeitor convocou a equipe para ir lá na tal sociedade. E aí, chegando lá, havia umas 20 pessoas esperando na fila. Senhor Jesus. O que eles estavam fazendo na fila? Eles estavam esperando para o mágico recurso terapêutico. Olha de que o Filomeno chamou, mágico recurso terapêutico. Tratava-se de um grupo heterogêneo com diversos problemas. Então, a desigualdade ali imperava. Apenas um casal, gente. Apenas um casal com o objetivo de recuperação, e aí tinha o pensamento em Jesus. Não é tudo que está perdido também, não, né? E aí, quando a porta abriu, uma pessoa na entrada, eu acho que devia ser eu na reencarnação passada, ela solicitava uma ficha de pagamento do sócio. O sócio, a pessoa que não tivesse essa ficha de pagamento, tinha que se dirigir para a tesouraria. E aí, lá na tesouraria, pagar um valor e adquirir essa ficha. Quer dizer, ela estava comprando o quê, gente? A consulta. A consulta lá do espírito. Aí tinha mais ou menos umas 400 pessoas. O centro espírita está ficando rico. Armando, meu filho, se você abrir isso lá na FEAC, nós vamos ficar milionários. Mas doutor Jacó, depois do 4º ano da FEAC, ele disse que as orientações psicografadas tinham que ser pagas, não seriam mais de graça. Eu lembro de. Funcionamos lá embaixo, na Rua Dom Pedro, 1 ano e 8 meses. E os 2 primeiros anos no Cascatinha era de graça. Depois do 4º ano, que criou clientela, aí ele falou, agora tem que pagar. Tem um preço para poder ter a resposta. Porque a Verônica ia na reunião. Aí pedi uma orientação espiritual para a Verônica, que não estava passando bem. Minha filha, vou pedir uma para minha filha, fazer a ficha para a filha. O meu marido, meu vizinho andar de baixo, coitado, está no hospital. A Verônica pedia para 6, 8 pessoas. Aí, na hora da psicografia, o doutor Jacó me mostrava, falei, isso aqui está vendo novela, isso aqui está fumando, isso aqui está bebendo, isso aqui está no botequim, isso aqui está na gandaia, isso aqui estava no motel, não sei o quê. Falei, como é que nós fazemos? Ele falou, já sei, vamos cobrar a partir da... Avisa o pessoal, a partir da semana que vem tem um preço. Qual que é o preço? Chegar mais cedo e assistir a palestra. Pronto. Estar presente. É um preço em que a pessoa ia ganhar, porque ela ia receber uma palestra. Hoje nós não temos mais orientação para pessoas ausentes, a não ser casos extraordinários que justifiquem realmente a situação. Gente, o médium e o médium e o espírito, no caso aí, doutor Jacó, ficava até 1, 2, 3 horas da manhã e os pacientes estavam lá no balacobaco. Vendo novela. Até que durou muito. Chegava 10h30, 11 horas, 11h30. Presta atenção. Até que durou muito. Gente, isso não é uma coisa muito estranha, não, porque eu já vi gente perguntar quanto que tinha que pagar após um atendimento fraterno. A pessoa chega na casa para tomar um passe fora dos dias. Quanto que é? Sabe? Então, na mente de muita gente, é para pagar mesmo. Por isso Mas não paga não, viu, gente? Não paga. Ouçam isso, registra isso. Não tem que pagar nada, doutrina espírita é de graça. Espera aí que nós vamos chegar em Jesus. E aí um convidado dedicado ao estudo e à vivência da mensagem espírita faria a palestra da noite. Gente, que coisa engraçada esse caso.
Ele era guardado pela maioria dos diretores por curiosidade e foi recebido com indiferença. O presidente da casa, ele nem veio recepcionar o cara, porque ele estava organizando o atendimento terapêutico, ele estava muito ocupado. Então, antes de iniciar a palestra, ele recebeu um bilhete, o expositor recebeu um bilhete do diretor da reunião. Sabe o que ele pedia? Pedia para ele falar em tom baixo de voz, porque senão podia perturbar os processos de cura ao lado. E aí o expositor pergunta, mas como é que esse povo todo vai ter como eles ouvirem, né? Ter 400 pessoas? E a resposta do cara foi, a palestra tem finalidade de entreter os presentes, enquanto aguardam as operações curativas. Ou seja, segundo plano a palestra. A palestra não tem importância nenhuma, é só uma distração, é só enquanto a gente não consegue atender os 400 de uma vez só, né? Você distrai eles aí, o bobo da corte. Aí o Filomeno fala que o moço ficou aturdido. Eu tinha levantado e ido embora. Eu tinha dito assim, querido, tchau, fica com Jesus. Se é que é possível, né? Então aí vou embora. Aí, ao verificar que o espiritismo era só um entretenimento e que precedia milagres terapêuticos, o cara ficou... Ó, mas ele não se fez de rogado, não. Gostei dele, tá? Ele me lembrou um amigo meu. E aí, sem alternativa, ele fez a palestra dando um toque de conversação edificante, sem profundas reflexões. Porque se fosse refletir, se fosse a Mirinha, como é que ia falar baixo, gente? Porque a Mirinha tem que levar com a mão, tem que levantar a voz, tem que abaixar a voz. Eu, quando estou falando, fazendo estudo, vejo alguém dormindo, aí que eu grito mais ainda. Eu aprendi isso com a Armando, para ver se a pessoa acorda. Porque algumas pessoas estão muito cansadas, né? E aí, todos ali haviam contribuído com a caridade. Adorei esse contribuído com a caridade entre parênteses. Entre parênteses, não, entre aspas. A manutenção das obras sociais, esquecendo da verdadeira caridade que a gente vai fazer no Centro Espírita, que o verdadeiro protagonista do Centro Espírita é quem? É a doutrina espírita. Então, ali estava esquecido isso. E aí, por que a doutrina espírita é a protagonista? Porque ela é a mensagem que trabalha para erradicar o mal na gente. Esse pedaço dele foi fantástico. Para iluminar as nossas consciências, para promover a saúde integral. Gente, basta que a gente utilize o conteúdo da doutrina espírita em nós. Se a gente pegar a doutrina espírita como remédio e utilizar em nós vamos conseguir iluminar a nossa consciência. Nós vamos conseguir promover a nossa saúde integral. A gente vai conseguir desenvolver o amor, o perdão, sem esperar nada em troca. Mas aí, o que eu, Mirinha, preciso fazer para isso acontecer em mim? Que é isso que eu preciso aprender. Esse trabalho, esse processo precisa acontecer na Mirinha. Não é eu pensar para o Falcone, não é eu pensar para o Fernando Emílio, não. Esse processo tem que acontecer em mim. O dia que eu deixar de pensar que eu tenho que cuidar do meu filho de 40 anos e que ele se modifique pelo que eu falo, não vai, não. Esquece isso, esquece. Nós precisamos modificar cada um de nós. A transformação é individual. Por isso que a doutrina espírita é boa. Ela é boa para isso. Você pegar o conteúdo dela e usar em você. Terminada a palestra, o expositor foi convidado para conhecer lá o recinto terapêutico. Quem que aguardava ele? Risonho e frio. Eu tive uma vontade de bater nesse dirigente. Fica quieto, não fala para ninguém, não. O dirigente da Nunca casa... vai ser guia nos próximos 2.000 anos. Não vai, gente. Você viu o doutor Bezerra chegar e falar assim, tive vontade de bater no dirigente da casa. Claro que nunca, nunca, gente. Mas eu sou da outra linha, gente. Linha Cleia, gente. Presta atenção. É Aí, da corrente que prende. é verdade. Aí, ô, gente, mas esse negócio de ser guia também não deve ser fácil, não, Falcone. Agora eu tô pensando aqui. Negócio de ser guia não deve ser fácil, não. Já imaginou guiar a Mirinha, gente? Jesus, coitado. E aí... Anjo para guiar você.
É, verdade. Aí, o dirigente da casa, logo ele foi esclarecendo. Eu adorei esse esclarecimento dele. Você não gostou, não, Falcone? Olha, Oh, nosso objetivo aqui vem sendo cumprido à Arrisca. risca. Olha que lindo. Todos os enfermos são atendidos dentro da programação. Qual que é a programação, gente? Chega às 7, paga R$ 100, aí você vai ser atendido, às 10 você vai embora. O que é isso, Senhor Jesus? Aí ele fala, como vê, estamos bem equipados para servir. Meu Deus do céu. Aí o palestrante estava pesaroso. Ele sentiu dó, palestrante. Só que o palestrante era médium, viu, gente? Um bom médium. Não é todo palestrante que é médium, não, viu, gente? Confunde as coisas, não. Esse, no caso, era médium. E aí ele serviu de instrumento para quem? Para o Pititinho. Pititinho ia falar pela boca dele. Falar para esse dirigente querido, amado, como diz o doutor Bezerra de Menezes, né? E aí ele vai falar o seguinte: não seria o objetivo do espiritismo curar o ser interno ao invés da roupagem que o reveste? Observei que os clientes não se interessam pelas informações espíritas. Queriam tratamento e aí eles vão embora rapidinho, sem nenhum compromisso. O dirigente, é claro que ele está inspirado por um mistificador, gente. Porque que dirigente, seja da religião católica, protestante, não interessa qual religião, não, que ia responder um negócio desse. Sim, essa é a função do espiritismo. Mas nunca devemos esquecer a caridade imediata, conforme fazia Jesus. Ah, Jesus não fazia assim, não, gente. Gente, não confunde as coisas, não. Jesus não fazia assim, não. Mas o Petitinga, né? Muito maravilhoso, continua inspirando. Como é que ele fala? O mestre sempre perguntava se eles queriam ser curados. Gente, sempre. Jesus perguntava antes: você quer ser curado? E aí ele recomendava, quando curava, que eles fossem, não voltassem a pecar, não se comprometesse novamente com a conduta moral desregrada, gente, pelo amor de Deus. E aí ele falava assim, ele não desejava desconsiderar o expositor, a terapêutica que estava sendo aplicada ali. Mas o centro espírita não pode ser transformado numa clínica de terapia alternativa. Tem que tomar um cuidado danado, que nós estudamos há umas semanas atrás, a respeito da diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é o conteúdo que Kardec traz para nós. é o Movimento Pentateuco, espírita, 5 livros. movimento espírita é o que nós fazemos desse Pentateuco, é o que nós fazemos com a doutrina espírita, que movimento que nós fazemos. É isso aí, as pessoas estão fazendo o que elas querem. E não é bem assim que a banda toca, nós temos que ter muita atenção, porque a doutrina espírita ela não é patrimônio da Mirinha, não é patrimônio do Kardec, não é patrimônio dos espíritas, ela é patrimônio da comunidade espiritual, da comunidade espírita em geral. Eu não posso pegar a doutrina espírita e eu, Mirinha, fazer o que eu quero com ela. Mas porque está errado, gente. Meu Jesus de Nazaré, isso não pode acontecer. E nós fazemos isso com a doutrina espírita, com o nosso trabalho, com a legislação, com como eu pago o imposto de renda, como eu não pago. Gente, isso é moral, é a ética de bem proceder. É o mínimo que a gente tem que fazer. E por nós, eu não estou fazendo isso por ninguém, não. Estou fazendo pela Mirinha. É muito complexo. E aí ele diz o seguinte, que o expositor, o nosso compromisso é com o ser integral e não com parte desse ser. Nós temos que tratar o ser na moral. E como que trata o ser integral? Na reflexão, no estudo. Gente, não é operando ninguém, não é abrindo ninguém, não é fazendo. É claro que eu preciso do medicamento para o corpo físico, parará, mas não é, doutrina espírita não é isso, não. Você precisa de medicamento, você precisa de tratamento para o organismo, você precisa procurar um médico, né? E aí o dirigente fica perturbado.
o humor dele se altera, porque aí Ele está mexeu. influenciado por um espírito mistificador, junto à perturbação do encarnado, com a indução do desencarnado mais perturbado ainda, um cego conduzindo outro cego, cai os dois no buraco. Olha o que ele vai falar agora. Foi rude. Aí ele fica irritado e ele fala que o expositor não foi convidado aí na minha casa. Olha o que ele fala. Para ensinar nada para ele, não. Na minha casa. A minha casa era a casa do dirigente. O dirigente falou: olha como o Falcone citou a FEAC alguns minutinhos atrás. Volta o vídeo aí para vocês ouvirem. Na nossa casa. Porque se o Falcone fala minha casa, eu falo: você está doido. A FEAC não é sua, não. A FEAC é nossa. A Aliás, não é Alice de fala que É a da FEAC é Alice. dela, hein? É A isso que eu Alice falar. fala desde pequenininha. A FEAC é minha. Alice é um anjinho. Ou não, né, gente? Sei lá, Cacá. Por enquanto, Que está oremos. entre nós, deixa ser dela, que bom que é dela, que bom que ela quer que seja dela. Eu queria que meus filhos falassem isso. Trabuco de homem grande falasse: a FEAC é minha. Eu queria muito, muito mesmo. Então, um dirigente, burro velho, que tem nada de Alice, falou o quê? Na minha casa você não vai ensinar nada, não. Então, assim, é preciso que a gente preste muita atenção. O dia que o Falcão estiver lá na frente, falar a minha casa, a minha FEAC, ou a gente dá um pega nele, tampa ele lá fora, porque aí a gente reúne todo mundo que está lá dentro, nós somos 300, 400, a gente é uma falange do bem. Gente, ainda bem que eu estou lá há 33 anos, eu nunca ouvi isso, que é negócio de minha casa, não é possível isso não, né? E a resposta dele foi brilhante. Sem dúvida. Gente, eu achei essa resposta do expositor, que na verdade é o Pititinga inspirando. Não venho aqui ensinar-lhe o que o Senhor deve saber. Olha, já que se investiu na condição de orientador de vidas, o que foi há uns programas atrás? Voltem aí para vocês verem. Eu disse ao Falcone: se você passa dor de cabeça, é porque o seu compromisso é com 500. Você assumiu o compromisso de dirigir a FEAC. Então, você se investiu, Falcone, da condição de orientador de vidas. Olha que responsabilidade. Apenas respondendo às informações com as explicações espíritas que o Senhor, que certo conhece, gente, ele foi brilhante, embora não as aplique na prática. Petitinga inspirou no ponto, nem para cima, nem para baixo. E ele continua: transformar uma entidade espírita em uma clínica desse porte não é apenas um desrespeito à doutrina. Foi o que eu disse. A doutrina não é nossa. É uma falta de respeito com Kardec, com a doutrina espírita, quando o movimento espírita faz o que quer da doutrina espírita. Que não se deve encarregar desse mistério, como também é um atentado à saúde pública. Aquele local não tinha autonomia, não tinha direito de atender alvará. Alvará de funcionamento como... Tinha médico ali com CRM, e ali não era lugar, nem se tivesse médico. Gente, a gente tem quantos médicos na FEAC, Amanda, com CRM? Que é isso, lá não é lugar de atendimento de médico, não, gente. A gente até tem alguns atendimentos, mas as assistidas, que não podem pagar, e aí a gente tem o trabalho de assistência social, é totalmente diferente do que está acontecendo aqui, né? E aí ele coloca e diz o seguinte: afirma que Jesus ensinou que nada se deve receber em volta quando se pretende dar algo, especialmente na recuperação da saúde, porque os benefícios procedem do Pai e dele, de Jesus. Então está em Mateus 10:8, dai de graça o que de graça recebeste. Muita atenção no que a gente faz com a doutrina espírita. Isso é de um grau de responsabilidade que nós precisamos atentar para isso. Eu me lembro uma época, coitado do médium, só para alegrar vocês.
ele estava ganhando um bolo de uma querida tia Lindaura, que adorava fazer uma broa e dava um bolo para o Falcone. Broa, bolo não, broa, que o Falcone adora, mas não manda broa para ele, não, que é complicado. Aí o Matheus veio e falou: pode parar com isso agora, que aqui não é lugar disso, não. Gente, eu amei, simples assim. Porque realmente, o que que tem eu dar uma broa pro Falcone? Mas aquilo virou um. Um Como que é? ritual. Isso, Falcone, virou um ritual. E Todo assim, sábado tinha uma broa, todo sábado tinha uma broa. na cabeça do Falcone, tia Lindaura, eu te amo, amava sua broa. Na cabeça do Falcone, aquilo não era um pagamento, o Falcone não fazia nada. Gente, a gente conhece o Falcão, tem os defeitos dele, eu não acho que ele é santo, não. Mas realmente não tinha pagamento, nada. Mas na cabeça da tia Lindaura, aquilo era uma retribuição. Mateus, conhecendo-nos, conhecendo a nossa alma, disse: eu tenho que cortar esse padrão vibratório. E aí fez isso brilhantemente. Pode Falou parar, de senhor. público. Falou para todos nós ouvir. A partir de hoje, o médium não vai receber mais bro nem nada de ninguém. Nós ficamos assim, e adoramos, porque a gente Eu gosta do também. negócio bem Também. certinho lá. E o Falcone perdeu, que não comeu mais as broas. E agora fica com ele a parte que cabia ao Fernando Emílio, que o amigo está em outras paradas. Deixa eu perguntar uma coisa, Falcone. Esse exemplo que ele está dando aqui, de uma pessoa que vai numa outra casa para fazer uma palestra, vê uma situação e faz um comentário. Eu me lembrei de uma história do Chico, que uma pessoa chegou e falou que estava fazendo umas coisas meio atravessadas, e o Chico não falou nada. E quando essa pessoa foi embora, perguntaram ao Chico: você está vendo que ele está fazendo coisas antidoutrinárias? Por que que você não falou? Ele falou: porque ele não pediu a minha opinião. Ele Então não é muito, perguntou. né? Mas aqui é muito tênue isso. Tá certo que aqui é o livro, mas É. saber em que momento se pode fazer isso ou não pode, não é? Não é uma coisa muito delicada? Você olha só, a pessoa foi lá e falou com o Chico. Chico, eu estou fazendo isso. O Chico ouviu. O Chico convidou a pessoa para ir lá? Acho que não, Não. né? O Hum. Chico perguntou alguma coisa? Não. O Chico estava dando exemplo e incentivando ele a fazer aquilo? Não. Deu para entender? Uhum. Agora, o dirigente aqui insistiu com o expositor, chamou ele para Outra poder situação. falar, entendeu? E falar em nome de quê? Da doutrina espírita. Ele foi e falou em nome da doutrina espírita. Já viu que as pessoas não ficavam para a palestra. Acabou o atendimento e ia embora. Tinha que falar baixinho. E esse camarada fala alto. Esse médium, esse expositor aí, eu conheço ele. Ele fala, mas fala para valer. Aí o que acontece? Apresenta lá dentro e vai mostrar aquela parafernália como se fosse algo do outro mundo. E não era nem desse mundo, eles não tinham Nem nem daqui. Uhum. alvará para funcionamento. Com autoridade, então, e ainda amparado por um Pititinga, que é uma autoridade maior do que o médium, do expositor, o que ele faz? Ele rasga o verbo. E o cara, Agora, não, você não foi convidado para vir ensinar-me o que devo fazer na minha casa. Sem dúvida, mas foi você que me convidou para falar aqui de espiritismo, numa casa espírita. Dá para entender? e Uhum. outra coisa, Armando, esta casa estava sendo amparada pela turma do mundo espiritual, que o Pititinga estava. Então, o Pititinga tinha que auxiliar. A forma dele auxiliar era E ele está ajudar falando ali. sem nenhuma censura da minha parte. Mas eu tenho que ser honesto. O último parágrafo que a Mirinha falou aí, ó, Uhum. comigo mesmo, e repudio desse tipo de caridade enganosa e por amor à doutrina que nos irmana e que deve ser preservada com dignidade. Então, entendeu o que você falou? Foi muito bom você puxar esse viés do Chico lá. Por quê? É, são Aqui duas não, coisas aqui ele foi São diferentes. as duas convidado situações. para falar de espiritismo. Ele não foi convidado para falar de futebol, para falar das Uhum. Olimpíadas, para falar do presidente da República, da Conchinchina. Foi Ah, o convidado para cara do falar de Chico lá espiritismo. era um assistente, né? Um paciente, né? Tá? Então, como é que faz? E ele fala: reconheço que isso desagrada, mas foi o amigo que me convidou com insistência a vir aqui para expor a doutrina.
É Eu não verdade. poderia ter outro comportamento senão da lealdade. Aí o que aconteceu? Tchan, 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 tchan. O clima ficou Pesou. pesado. Que o presidente da casa achando que ia receber os maiores elogios, queria descrever o ambiente espiritual, não sei o quê. Outros membros da sociedade que acompanharam o visitante e ouviram o diálogo ficaram algo surpreendidos, porque nunca haviam se preocupado em pensar na aplicação digna dos objetivos da doutrina espírita, deixando-se arrastar pelo entusiasmo sem sentido. Então, tem uma música que Situação. diz: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a perturbação vai, a boiada vai atrás. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que ter muito cuidado com um termo que eu uso muito, que é usado na minha área profissional, que é o termo de manada. Vamos para o norte, vamos para o norte. Não, vai todo mundo sem raciocinar qual que é o rumo. Olha lá o expositor fala com ele. Confunde-se muito normalmente humildade com covardia moral. Nossa, achei essa frase. Papagaio, ele enfiou a faca e rodou, Nossa, mediante a qual o espírita ou cristão deve concordar com tudo que lhe dizem e lhe apresentam, para não desagradar ninguém. Não vou falar nada não, que pode desagradar fulano. Que desagrade. Fala com educação, no momento oportuno, sempre com testemunha, para amanhã o outro não distorcer o que você está falando. Além de absurda essa proposta, a mesma fere a lógica e a ética. Lógica e ética. Vai lá no pai dos inteligentes do dicionário, vê o que é lógica, vê o que é ética. Porque silenciar ante o erro é estimulá-lo, concedendo-lhe validade. E calar a verdade quando se é indagado sobre ela significa pusilanimidade. Essa palavra foi covardia. que o Divaldo conta para gente que ele não tinha conhecimento de linguística como tem hoje, e um dia ele ouviu alguém falar a palavra pusilânime e achou muito bonita, e falou: eu vou usar essa palavra. E na palestra ele solta: nos lábios pusilânimes de Jesus. Foi mesmo. Já ouviram ele contar essa história? Isso, eu já ouvi você contar. Gente, ele conta, a gente ri, ele conta isso nos bate-papos, não é em palestra que ele conta isso. Ele usou a palavra bonita sem saber o Saber o que significado. significa. Não é isso? Não desgostando aquele que atua equivocadamente, dever-se-á conspurcar o que é digno. Então, como é que fica? Jesus jamais assumiu essa postura de anuência com o erro, o delito, a indignidade, fazendo proselitismo de arrastamento. Jesus nunca chamou ninguém: sigam-me, eu sou o Messias. Vocês lembram na Torá? Todo o pessoal dos profetas do Velho Testamento da Torá disseram que eu viria. Em momento nenhum ele se anunciou como Messias. Quando o camarada fala lá: filho de Davi, me ajuda, me protege, ele diz: silêncio, ainda não é chegada a minha hora. Kardec, da mesma forma, na sua condição de missionário da Era Nova, sempre manteve o padrão da verdade acima das conveniências, em relação aos indivíduos e aos grupos humanos. Ambos preferiram ser menos simpáticos aos dilapidadores da verdade do que infiéis às tarefas de que se encontravam revestidos. Foi o que o expositor fez. A atitude dele. Se eu quiser, Verônica, se eu quiser, Miriam, fazer um espiritismo do meu jeito, da minha interpretação, eu vou e fundo um centro espírita. Centro, mas não põe espírita, não, porque já não é espírita. Ou se eu quiser pôr até o termo espírita, eu posso. Põe lá, Centro Espírita Armando Falcone Filho. Aí o centro é meu. Eu faço o que eu quiser. Eu brigo com Jesus, eu enrolo os personagens do Evangelho. Quem quiser me seguir, siga. Agora, se eu estou dentro da FEAC, que é Fundação Espírita Allan Kardec, falando em nome de Jesus e de Kardec, e eu vou dar a minha opinião, na cara tapa. Estou caçando confusão para mim. O espírito perverso que assevorava o presidente já estava se remoendo, quase incorporando, como se diz no presidente, para avançar no expositor. E encerrou o encontro rapidamente, curto e grosso.
penso que nada mais temos a comentar. Assim, considero dispensável a sua presença nessa casa que dirijo. Era só o que me faltava aparecer. Com muito prazer, respondeu o expositor. E, sinceramente, sinto-me feliz por havê-lo advertido pessoalmente, sem qualquer agressão a respeito da malversação do patrimônio que herdou dos nobres trabalhadores do passado, que lamentam a transformação da veneranda entidade em um mercado de pseudocuras. Pseudocuras porque não eram curas. Isso que eu ia falar, não tinha cura. Tinha Nem cura isso nenhuma. tinha. Olha Era só. indução, hipnose, o clima, o ambiente. Tchan, 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 tchan. É mágica. Mágica é truque, gente. Mágica é truque. Por fim, lembraria ao amigo que a casa não é sua nem de ninguém. É recurso material concedido pelos céus de que se necessita temporariamente para o atendimento de uma finalidade específica, que não sendo respeitada, havendo sido erguida com sacrifício dos seus pioneiros fundadores, para a divulgação e a prática da doutrina espírita, conforme a recebemos do insigne codificador e seus continuadores. Brilhante. Agradeço-lhe o convite para que aqui viesse, porque verifico necessidade de que o amigo tem de conhecer o Espiritismo, descendo do trono da arrogância de chefe para a posição de aprendiz. Nossa. E o séquito em volta ao ouvido. Para a condição de aprendiz, que somos todos da vida. Mateus Fraga fala com muita frequência. Da porta para dentro da FEAC, todos somos soldados rasos. Outro dia ele falou, nós não somos nem soldados, nós somos recruta. Você sabe a diferença, Verônica e Mirinha, de soldado para recruta? Quando a meninada entra no exército, entra como recruta. Ainda não tem uniforme. Aprende a marchar, virar à direita, virar à esquerda, bater continência, não sei o quê. Depois que passa pelo primeiro treinamento, é que recebe a farda. Aí vira soldado. Então, Mateus Fraga que diz que nós somos recruta. Nem soldado raso nós não somos. Sem demonstrar qualquer mal-estar, virou as costas, foi para a porta da instituição. Na próxima reunião de diretoria, o bicho pegou. Não está isso no texto, não, tá, gente? O caldo ferveu, o angu deu caroço. Como é que foi? Por quê? Encorajados pela conversa do expositor, porque ele não falou em particular, o presidente, praticamente, alguns tiveram uma indisposição com as atitudes dele. E o presidente foi tomado de ira. Aí falou alto. Voltamos em Mateus. Quem fala alto, perdeu a razão. Havia sido criado o ambiente para futuros estudos em torno do assunto. Agora nós temos que abrir espaço. Como é que nós vamos fazer? Para a transformação indevida do lar, escola, para a libertação da ignorância, assim como das paixões inferiores. Todo esse trabalho, esse labor, no entanto, foi realizado através de comunicações que passaram a ser apresentadas através de médiuns antigos que trabalhavam na casa, que foram induzidos, convidados a voltar. A doutrina espírita não convive com artimanhas de qualquer natureza disfarçada de caridade ou portadoras de alterações dos seus postulados e paradigmas procedentes do mundo das causas pelos emissários do Senhor. Não adianta a gente querer enrolar. Eu vou colaborar com Kardec, eu vou colaborar com Jesus, eu vou dar uma arrumadinha nesse trecho do Livro dos Espíritos. Não tem jeito. Olha a perturbação aí. Espíritas de ala A, de ala B, não sei o quê. Nem vale a pena citar. Então, sem fugir aos princípios de humildade, de ação caridosa, precisamos ser mais leais, mais firmes. O Espírito de verdade é muito claro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Mandamento? Não. Ensinamento. Não tem mandamento na doutrina espírita. Verônica, Kardec manda você fazer isso. Mirinha, Jesus manda você fazer isso. Não tem mandamento.
Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espiritismo é escola, é a universidade da alma. E instruí-vos, eis o segundo. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, a responsabilidade do homem e da mulher é do tamanho do Amém. seu conhecimento. Dá para entender? Quem se ilumina com o conhecimento libertador não pode mais permanecer na penumbra dos interesses inferiores. Eu vou dar um exemplo para vocês, queridos irmãos e irmãs internautas. Você sabe ler. Enquanto você não sabia ler, você olhava para o outdoor, você olhava para a capa de um livro, você conseguia olhar, ver que estava cheio de letras e não conseguia ler. Pega qualquer livro na sua estante assim, sem olhar, de costas, puxa um livro, traz ele para sua frente, olha para a capa e tenta não ler a capa do livro. Você não consegue. Pode treinar, fazer força, pensamento mental, concentração. Eu não vou ler a capa do livro. A partir do momento que você é alfabetizado, você não consegue olhar para um cartaz, para um outdoor, para um nome escrito num Não avião, lê para uma mais. placa de um carro sem ler. É automatismo. Quanto mais você sabe, mais responsável, Falcone, você é. O presidente rancoroso, desacreditado, associou a outros descontentes, passando a atacar os médiums. Compreensivelmente, as lutas que se estabeleceram ali foram múltiplas. Amparados pelos numes tutelares, os espíritas sinceros que trabalhavam na casa foram a pouco e pouco ganhando terreno, construindo barricadas, fazendo o trabalho de oração e, através das mensagens que foram vindo, através da irmã Clarinda, que a Mirinha mais a Verônica já falaram, ao longo do tempo foi utilizando-se de diversos médiums, não era então a opinião de um médium, de dois médiums, foram trazidos carinhosamente de volta a exercer os trabalhos socorristas do passe, da água fluidificada, da oração, do atendimento fraterno, que é o objetivo da instituição. A ausência do bem permitiu que aquilo que nós chamamos de mal se instalasse. Ou a volta do bem, dos valores nobres, a escuridão saiu. Ô, Algum tempo Falcone, depois, a gente entende a situação da casa que estava oferecendo essas curas e cobrando. E como ficam as pessoas que pagam para obter isso? Também tem ah, tem comprometimento? direitos, né? Se eu paguei, eu tenho direitos. Você compra uma mercadoria hoje para a internet, hoje, naqueles sites sérios. Você tem até 7 dias para devolver. Você compra um curso. Tem curso que dá 7 dias, tem curso que dá 15 dias, tem curso que dá 30 dias para você analisar o conteúdo. Se não gostar, ele devolve o dinheiro. Então, pensa bem. Eu fui lá e paguei X reais. Pois é. Não curei, eu tenho direito de voltar e É pedir isso que eu estou novamente. pensando. Pois é, olha só. Olha Porque como é você que a tem coisa vai direitos e crescer. deveres. Você tem direitos e deveres. Nossa, Você que tem direitos e situação deveres. muito Nós delicada. pagamos Agora, uma. Pode falar. agora também o seguinte, há aí uma responsabilidade dessas pessoas que pagam, conhecedoras de que esse não é o caminho, né? Não, mas tem muita gente que vai porque quer um milagre. Com certeza, mas os A que turma que vai conhecem, na cartomante. A é, cartomante olha a mão e diz assim: estou vendo aqui na linha da sua vida que tem umas coisas que você quer fazer e não consegue. Você até começa, mas não consegue terminar. Quem é que não tem isso? Na linha da família, eu estou vendo aqui ó, que na sua família tem gente na sua família que não gosta de você. Até os primos de Jesus queriam julgar ele pelo precipício. Ele escapou, desmaterializou no meio da mão deles. Você tem o perdeu homem uma na peça de sua roupa. vida. Você perdeu uma peça de roupa, um objeto de uso pessoal, e isso foi enterrado no cemitério. Nós temos que fazer um trabalho para desenterrar isso. Ah. A cartomante não fala assim, você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está se esforçando por vencer, você é uma criatura lutadora. Não. Quem procura cartomante está procurando o quê?
Chifre na cabeça de cavalo. Não tem, mas quem procura, acha. Eu tenho alguma Acho. coisa contra cartomante? Não. Não. Eu estou Não. fazendo um comentário que eu nunca fui em cartomante, mas as pessoas que foram, vira e mexe, chega a gente, ó, eu fui na cartomante, ela falou isso, 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 isso. Um dia chegou uma senhora na FEAC e falou, Falcone, eu fui na cartomante, ela falou que eu vou morrer dentro de uma semana, no máximo um mês. Como é que eu fico? Aí Mateus me disse, fala com ela que ela está sendo mentirosa. Ela não foi numa cartomante. Ela foi em várias cartomantes. 7 Nossa, cartomantes de você não ontem para falou, hoje não. para Você não ser falou, não, né? para ser para ser verdade, para ser. E ela foi na primeira que falou isso, foi na segunda confirmou, foi na terceira, está quase mais morta, está mais morta do que viva. Aí a mulher regalou um olho desse tamanho, mas isso é história para outro dia. Vamos voltar lá, então. Ô, Armando, eu fui numa cartomante uma vez que falou assim: tem um homem na sua vida. Eu fiquei toda feliz, né? Achando que eu tinha arrumado um namorado. Ué, tem o Lucas, tem o Bruno. Tem Ah, o fiquei numa tristeza. Você viu que ela foi modesta, falou que tinha um, teve 3. Por ocasião da reunião ordinária de diretoria, um novo grupo assumiu as responsabilidades administrativas e, com o afastamento do irmão resistente, agressivo, os estatutos foram mudados, as crianças residentes que não tinham familiares continuaram até o movimento da maioridade, enquanto se iniciavam os serviços de creche e escola para as mais necessitadas do bairro. Houve a mudança do eixo. É meritório, então, auxiliar. Porém, é mais importante transformar o auxílio em salário, elevar o necessitado à condição de adquirente dos recursos indispensáveis, à condição da própria saúde. Não adianta dar a cesta básica, não adianta dar o peixe. É importante ensinar a pescar. E aí eu pergunto para você, caro internauta, você ensinou ou ensina seus filhos ou seus netos a arrumar a cama quando levanta? A arrumar, a lavar a meia, a lavar a cuequinha, a lavar a calcinha desde pequeno? Como é que fica? Ah, mas não faz do meu jeito, do seu jeito, nem Jesus faz. Você é muito enjoado, Falcone. Não, é verdade. Pergunta a Mirinha se ela for na casa da Verônica e olhar, não tem alguma coisa que ela mudaria. Pergunta a Verônica se ela for na casa da Mirinha e olhar se não tem alguma coisa que ela faria do jeito dela. Claro. Mas doutrina espírita não é do jeito da Mirinha, nem do jeito da Verônica, e muito menos do jeito do Falcone. Doutrina espírita é doutrina espírita. Por isso, a lei de trabalho é de relevância. Está lá nas leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos. Lei de trabalho. Por conta, ademais dos recursos que propicia a quem trabalha, quem labora, eleva o indivíduo e, por extensão, a sociedade. Desse modo, o labor com Jesus, sem qualquer balbúrdia, reconquistou os espaços naquela agremiação que a imprevidência de alguns amigos permitira perder-se. Haja guia, Ufa. haja mentor para aguentar a gente. Age. Nas minhas preces, eu faço, Jesus continua tendo paciência com a gente, continua tendo paciência com os TEVABs, com os trabalhadores voluntários ativos da FEAC. Nós estamos juntos, estamos lutando, mas tem dia que dá vontade de eu picar uma meia dúzia em pedacinho e pôr na chapa de alumínio para fazer ração para gato. Né? Como também eles devem ter vontade de fazer, alguns devem ter vontade de fazer a mesma, né? A mesma coisa comigo. Não é isso? Tem dia que a gente não se tolera. A gente olha no espelho, puxa o cabelo para cá, não está bom, puxa para lá, sobe a blusa, abaixa a blusa, põe manga curta, põe manga comprida. Então vamos trabalhar. Qual que é o título? Prosseguem as experiências libertadoras. E a semana que vem tem mais atividades incessantes. Não para, não, gente. Oh, meu Deus, você pensa que vai falar assim, é o baile agora. Não tem isso não, gente. Tem não. Olha, hoje é dia 11, sábado passado, dia 6, eu proferi a palestra na FEAC das 19 horas, abrindo o Congresso Espírita. E foi a palestra de comemoração dos 36 anos da FEAC. O Divaldo comemorou
96 anos, dia 5, e a FEAC, 36 anos, dia 6. Nesses 36 anos de FEAC, já aconteceram coisas, como diz o ditado popular, que até Deus duvida. Que até Deus duvida. E a gente persevera. A gente persevera. Eu agradeço sempre a paciência do Fernando Emílio para comigo. Já disse aqui. Já houve momento em que nós divergimos, mas não discutimos. Respeitamos um ao outro. E na FEAC todo mundo tem espaço. Só não trabalha quem não tem. A FEAC é sua, a FEAC é minha, a FEAC é de todos nós. Mas, acima de tudo, importante da porta para dentro só Jesus. Jesus. Meninas, alguma pergunta, alguma dúvida? Que falem agora ou calem-se até a semana que vem. Ô, gente, aproveitando esses 35 anos, quantos, Falcone? 36. 36 anos de FEAC, né? Eu tenho 33, vou fazer 34 anos de FEAC. Vou falar uma coisa para vocês. É uma honra fazer parte da FEAC. Fala mais alto que a chuva não está deixando escutar. Ah, tá. É uma honra fazer parte da FEAC. Uma honra. Porque a FEAC é um centro. Eu não falo que é melhor que os outros, porque eu nem conheço os outros, nem posso falar. Mas eu quero dizer o seguinte: para mim é onde eu me aconchego, onde eu me acolho, onde as pessoas me recebem, gostam de mim desse jeito aqui, grutada, aceita a Mirim do jeito que ela é. E ninguém quer me mudar lá, não, sabe? Estão preocupados cada um em se mudar. Porque também se estivesse preocupado em me mudar, o negócio não ia dar certo, porque eu não ia querer, né? Mas deixa eu te falar, a FEAC é maravilhosa. Gente, quem precisar, vai lá na FEAC, sabe por quê? A gente se ajuda, se ajuda. Você vê, o Fernando Emílio agora não está aqui, nós estamos morrendo de saudade dele. Então, é um pelo outro. Falcone, eu quero muito te agradecer a direção que você faz com a FEAC. Agradece a Jesus, minha filha. Né? Porque nós Oremos estamos uns pelos outros. É isso que o Armando fala, é verdade. Nós ali estamos um pelos outros. Graças a Deus. E, Mateus, receba a minha gratidão. Eu te amo, Mateus. Verônica. Agradecemos aos internautas que estiveram conosco no encontro de hoje. Contamos com a presença de vocês para o próximo, para a gente ver o que vai acontecer nessas atividades e sessões. Você já se inscreveu no Congresso? Anota aí, recursos.feac.org. Ali você pode ter acesso a todas as atividades da FEAC, inscrever-se no Congresso, divulga o Congresso. Você vai ter acesso ao Spotify, todo dia ímpar tem podcast. Já estamos preparando para o próximo livro. O próximo livro vai começar em breve. E nós vamos trabalhando e perseverando no bem. Tá bom? Então, a semana que vem, capítulo 18, atividades incessantes. Estudem, leiam, anotem. Se tiverem perguntas, envia para a gente pelo número que está disponibilizado aí. E vamos em frente, não porque atrás vem gente, mas porque na nossa frente tem muita gente acertando mais do que nós. Certo? Encerramos? Sim. Amigo e mestre Jesus, agradecemos a honra e a oportunidade deste momento que é um culto do Evangelho no lar. Um encontro de amigos, um encontro de irmãos, um encontro de aprendizes, um encontro de recrutas, em que, estudando Manuel Filomeno de Miranda, estamos estudando Kardec. Estamos estudando os teus ensinamentos. Que a nossa FEAC possa perseverar com qualidade de serviço no bem, fiel aos postulados espíritas, e que cada um de nós, através das preces, das leituras pessoais, do culto do Evangelho no lar, da vivência do que já conhecemos, possamos ser cartas vivas do Evangelho. Abençoe o nosso Brasil, abençoe a todos os países deste planeta Terra, que as tuas bênçãos se espalhem em favor de todos os lares, e que a mensagem consoladora do Espiritismo possa, aliviando a dor do próximo,
fazer de nossas mãos extensão das suas, dando de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestindo a quem está nu. Em teu nome, Mestre, em nome deste Deus de amor e bondade, encerramos o nosso estudo dessa noite, o nosso encontro dessa noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos juntos. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, e Ele quer. Salam Alek. Shalom. Shanti. Até de repente.